Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre a origem da teologia da libertação, que é essa vertente marxista da Igreja Católica e da religião cristã em geral, que muita gente ouviu falar recentemente, principalmente pelo Bernardo Kister, onde ele falava que certos clérigos aqui no Brasil aí são partidários do PT, principalmente o PT ganhou muita força por conta da teologia da libertação da Igreja Católica, nessa ala aí, esquerdista da Igreja Católica. Então, e é muito forte, a teologia da libertação é muito forte, principalmente aqui na América Latina. E aí eu vou falar aqui nesse episódio de como ela surgiu. E para isso, eu vou ler aqui o capítulo do livro Desinformação, do Tenente-General Ioamihai Pacepa, que era Tenente-General da Securitate, que é a divisão da KGB da Romênia, onde eu vou ler aqui o capítulo onde fala justamente da teologia da libertação, como ela surgiu. Lá. É o capítulo 15, Teologia da Libertação. Khrushchev, o Nikita Khrushchev, que foi o líder soviético depois de Stalin, queria entrar para a história como o líder soviético que exportou o comunismo para o continente americano. Em 1959, ele conseguiu colocar os irmãos Castro em Havana, e logo o serviço de inteligência estrangeira do Ioamihai Pacepa se envolveu na tarefa de ajudar os novos governantes comunistas de Cuba a exportar a revolução por toda a América do Sul. Não funcionou. Diferentemente da Europa, a América Latina daqueles anos ainda não havia sido inoculada com o marxismo. Em 1967, Che Guevara, o títere de Castro, foi executado na Bolívia depois de falhar ao tentar iniciar uma guerrilha no país. Então, tá falando aqui, lá em 1959, lá os irmãos Castro, Fidel e Raul assumiram lá o poder em Cuba, ficaram aí até recentemente. Ou seja, mesmo aí, o Fidel faleceu e o Raul aí já não está mais no poder, mesmo assim a ditadura cubana ainda continua. Então, aí vem o que aconteceu em 64 aqui no Brasil. Os comunistas queriam que o Brasil, queriam fazer com que o Brasil fosse um braço do Comintern, do comunismo internacional, como era Cuba. Então essa coisa que muita gente fala que o Brasil seria Cuba, sim, o Brasil seria justamente como Cuba, seria mais um braço aí do Comintern. Só que aí, pela luta armada, né, pela luta assim, de guerrilha, como aconteceu lá o Che Guevara queria fazer na Bolívia, acabou não funcionando. E no Brasil também não funcionou. Nos anos 1950 e 60, a maioria dos latino-americanos era pobre, camponeses religiosos que aceitavam o status quo, e Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Olha aí. Em 1968, a KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo-os sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia. A pedido da KGB, a divisão lá de inteligência lá do estrangeira do Ioamihai Pacepa, deu apoio logístico aos organizadores. O propósito oficial da conferência era ajudar a eliminar a pobreza na América Latina. Sua meta não declarada
era legitimar um movimento político criado pela KGB e apelidado de Teologia da Libertação, cuja missão secreta era incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos. Ou seja, justamente, converter as pessoas ao marxismo, né, o povão latino-americano, através da religião. É dando essa visão de que não, tem que ser, libertar o povo latino-americano do imperialismo yankee, do capitalismo malvado, enfim. Isso fazendo isso através da religião. A KGB tinha uma queda por movimentos de libertação. A Organização pela Libertação da Palestina, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Aqui coloca as FARC, né? FARC Exército de Libertação Nacional é outra coisa. FARC é uma coisa, FARC é outra. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Que hoje é partido político, tem a mesma sigla, mas agora não me lembro qual é. Qual é a sigla de enfeite? Qual é o significado de enfeite? O Exército de Libertação Nacional da Bolívia são dos poucos movimentos de libertação nascidos na KGB. A Conferência de Medellín efetivamente endossou a Teologia da Libertação e os delegados a recomendaram para o Conselho Mundial de Igrejas, a fim de obter aprovação oficial. O WWC, que é a sigla em inglês para Conselho Mundial de Igrejas, sediado em Genebra, ia representar a Igreja Ortodoxa Russa e outras denominações menores em mais de 120 países, já tinha caído sob o controle do Serviço Soviético de Inteligência Estrangeiro. Permanece politicamente sob o controle do Kremlin até hoje, por meio de muitos padres ortodoxos que são ao mesmo tempo membros eminentes do WCC e agentes de inteligência russa. Isso. O padre russo dissidente Gleb Yakunin, que foi membro da Duma russa de 1990 a 1995, a quem foi dado por pouco tempo acesso aos arquivos da KGB, vazou uma grande quantidade de informações em relatório Samizdat, identificando padres ortodoxos que eram agentes e escrevendo sua influência em as questões do WCC. Por exemplo, em 1983, a KGB mandou 47 agentes participar da Assembleia Geral do WCC em Vancouver, no Canadá. E no ano seguinte reconheceu ter utilizado os seus agentes no Comitê de Seleção do WCC para conseguir que o homem fosse eleito para o secretariado-geral da instituição. O secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, Eugene Carson Blake, ex-presidente do Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, endossou a Teologia da Libertação e fez parte da agenda do WCC. Em março de 1970 e em julho de 1971, os primeiros congressos católicos latino-americanos dedicados à Teologia da Libertação ocorreram em Bogotá, na capital da Colômbia. O Papa João Paulo II, que experimentara pessoalmente a perfídia comunista, ele era polonês, São João Paulo II era polonês, ou seja, viveu na pele ali o comunismo, o nazismo e o comunismo. Denunciou a Teologia da Libertação na Conferência de Janeiro de 1979 no Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, sediado em Pueblo, no México. Aí abre aspas. Essa concepção de Cristo como figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré, não corresponde de fato ao catecismo da Igreja. Fecha aspas. Correto. 4 horas depois,
uma refutação de 20 páginas do discurso do Papa apareceu na conferência. Cardeal López Trujillo, coordenador do evento, explicou que a refutação fora produzida por mais de 80 liberacionistas marxistas que não participavam da Conferência dos Bispos. Recordo que o dia romeno tinha antes sido parabenizado pela KGB por ter dado apoio logístico a esses liberacionistas. Ou seja, o Papa João Paulo II, que hoje é São João Paulo II, era contra a teologia da libertação. Essa visão marxista aí, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo como figura política. Como a teologia da libertação trata Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1985, o Conselho Mundial de Igrejas, controlado pela KGB, elegeu seu primeiro secretário-geral, que era um marxista confesso, Emílio Castro. Ele tinha sido exilado do Uruguai por causa de seu extremismo político, mas administrou o WCC até 1992. Castro promoveu intensamente a teologia da libertação criada pela KGB, que hoje finca raízes firmes na Venezuela, Bolívia, Honduras e Nicarágua. Nesses países, os camponeses apoiavam os esforços dos ditadores marxistas Hugo Chávez, Evo Morales, Manuel Zelaya, agora exilado na Costa Rica, e Daniel Ortega, a transformarem seus países em ditaduras de Estado policial ao estilo da KGB. Em setembro de 2008, a Venezuela e a Bolívia puseram para correr seus embaixadores americanos numa mesma semana e pediram proteção militar russa. Ou seja, está falando aqui justamente sobre a influência da teologia da libertação nos governos aqui da América Latina, em ditaduras, como está falando sobre, falou de Chávez, falou de Ortega na Nicarágua, falou sobre, aí depois do Chávez veio o Maduro, aí Evo Morales, que hoje não está mais no poder. Mas tudo isso teve influência lá do Conselho Mundial de Igrejas, que foi comandado aí por esse uruguaio, que é o Emílio Castro. E aí, por conta disso, essa força da teologia da libertação acabou correndo aí essas ditaduras. É claro que aqui não está falando sobre o Foro de São Paulo. Aqui justamente a teologia da libertação é uma das armas do Foro de São Paulo. Foi criado em 1990 por Lula e Fidel Castro. Aí para justamente fazer como se fosse um pacto de Varsóvia aqui na América Latina, onde teriam várias repúblicas ali, mas só que ali por presidentes marxistas, socialistas. Então falando aí sobre o Lula, aqui onde Lula é citado no livro, no Desinformação. Lá. Navios militares e aviões de bombardeio russo estão de volta a Cuba pela primeira vez desde a crise dos mísseis em 1962 e também estão na Venezuela. O Brasil, a 10ª maior economia no mundo, também foi parar no redil do Kremlin com o seu governante marxista, Lula da Silva. Em 2011, Lula da Silva foi sucedido por uma ex-guerrilheira marxista, Dilma Rousseff. No mesmo ano, o recém-eleito presidente do Peru, Ollanta Humala, correu a Buenos Aires para buscar inspiração na presidente guerrilheira marxista. Com o acréscimo da Argentina, cuja... Aí na época o livro é de 2015, mas a presidente era Cristina Fernandes de Kirchner, Cristina Kirchner, que atualmente é vice-presidente da Argentina. O presidente é o Alberto Fernandes.
Mas sabe que só o poste, quem manda mesmo é a Cristina Kirchner. Também está levando o país, no caso a Argentina, para o regime marxista. O mapa da América Latina agora aparece sua maioria pintado de vermelho. Não sei se o Yomi Hypatia ele desconhece o Foro de São Paulo, né? Aliás, lá fora, muita gente, até aqui no Brasil, muita gente desconhece o Foro de São Paulo, né? Acha que é tudo uma teoria da conspiração. Então, você tá falando aqui que Lula, Dilma, Cristina Kirchner, falando aqui Ollantão Mala, no Peru, todos aí influência da teologia da libertação. Mas só que, além da teologia da libertação, tem a questão do Foro de São Paulo. Ele fala assim, são presidentes marxistas, né? A Dilma, até que fala que o Dilma foi uma guerreira marxista. Mas só que a gente aqui, isso aqui é tudo por conta aí do Foro de São Paulo. Aí poucos anos atrás, uma versão negra da teologia da libertação começou a crescer em umas poucas igrejas de negros esquerdistas radicais nos Estados Unidos. Teólogos da teologia da libertação negra, James Cone, Cornel West e Dwight Hopkins, declararam explicitamente sua preferência pelo pensamento marxista, porque este é o propósito num sistema de classes opressora, brancos versus classe oprimida, negros. E só vê uma única solução, a destruição do inimigo. James Cone explicou: a teologia negra só aceitará o amor de Deus que participa da destruição do inimigo branco. Olha isso. O que precisamos é o amor divino tal expresso no poder negro, que é o poder das pessoas negras de destruir seus opressores aqui e agora com os meios que tiveram ao seu dispor. A menos que Deus esteja participando dessa atividade santa, devemos rejeitar seu amor. Olha isso, cara. O cara quer a destruição dos brancos e ainda usa o nome de Deus, né? Ou seja, esqueceu completamente do segundo mandamento, que, né, não invocarás o nome de Deus em vão. E uma coisa que acusam, né, os pessoal que eles acusam os conservadores de fazerem isso, não, você está usando o nome de Deus para tal causa, não sei o que, e aquilo. O cara que está falando que Deus permitir que os brancos sejam destruídos, porque Deus está só do lado dos negros, porque eles são os oprimidos. Olha isso, cara. A Trinity, Igreja Unida de Cristo de Chicago, de congregação predominantemente negra, é parte desse novo movimento. Seu pastor, reverendo Jeremiah Wright, que em 2008 se tornou conselheiro religioso da campanha presidencial do senador Barack Obama, tornou-se famoso por gritar: não Deus abençoe a América, mas Deus amaldiçoe a América. É porque tem lá o lema dos americanos que é God Bless America. Aí trocou pra God Blame America. Blame é amaldiçoar, bless é abençoar. A campanha presidencial do senador Obama se desculpou pelo deslize da língua do reverendo Wright. Em junho de 2011, entretanto, o mesmo reverendo Wright estava viajando pelos Estados Unidos para pregar em igrejas lotadas de negros que o Estado de Israel é um lugar ilegal, genocida, e que fazer judaísmo equivaler ao Estado de Israel é o mesmo que fazer o cristianismo equivaler ao rapper Flavor Flav.
A essa altura, é claro, Obama estava na Casa Branca. Então olha só como é que realmente essa questão da teologia da libertação, né, tem essa versão aí nessas igrejas, chamadas igrejas negras, né, igrejas aí para negros. É que é mais ali dos ali os evangélicos, né? Então, olha o que eles falam, né? Eles falam esse tipo de coisa. Aí falam, né, não, são os negros é que são os oprimidos. Aí tem que ter a destruição dos brancos, que os brancos são os opressores. E é assim essa a questão, cara. E recentemente está muito acentuado por conta aí da questão aí do Black Lives Matter, esse movimento aí, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve tanta força, mas lá nos Estados Unidos até que tá tendo alguma coisa. Ou seja, esse ódio aos brancos está muito acentuado. E aí eu vou falar sobre o Che Guevara e a teologia da libertação. Lá. Nos anos de 1960, Che Guevara se tornou uma espécie de ícone do movimento da teologia da libertação. Na época, a popularidade do Kremlin passava por uma baixa. O esmagamento brutal do levante húngaro de 1956 e a instigação da crise dos mísseis cubanos em 1962 repugnaram o mundo, e cada governante do bloco soviético tentava salvar sua pele como podia. Khrushchev trocou a imutável teoria marxista-leninista da Revolução Proletária Mundial por uma política de coexistência pacífica, ao mesmo tempo que pretendia ser um advogado da paz. Alexander Dubček, não sei como se pronuncia, apostou num socialismo com rosto humano. E Gomulka em Deixe a Polônia ser a Polônia. Ceausescu anunciou sua independência de Moscou e retratou-se a si próprio como dissidente em meio aos líderes comunistas. É sobre o Nicolae Ceausescu, né, que foi o ditador da Romênia. Eu falo sobre ele no episódio 42, que é sobre Glasnost e enquadramento. Também é falado nesse livro, né? É sobre essa questão da Glasnost, veio principalmente com o que o Ceausescu fez lá na Romênia. Passar para o Ocidente que a Romênia agora tá. Na época lá não tinha aquela imagem, né, bem polida do que seria a Romênia, né? Enfim, no episódio 42 eu falo mais sobre essa questão. Os irmãos Castro de Cuba, que temiam qualquer liberalização, decidiram que era mais fácil apenas rebocar seu comunismo com uma fachada revolucionária romântica. Escolheram Che como seu garoto propaganda, porque ele já tinha sido executado na Bolívia, um país aliado dos Estados Unidos. Isso na época, né, nos anos 60. Depois de ter, sem sucesso, tentado iniciar uma guerra de guerrilha, podia ser retratado como um mártir do imperialismo americano, olha isso. Então isso explica muita coisa, por isso que Che Guevara, a gente está com o caminho de Che Guevara, muita gente que não conhece a história do Che Guevara acha que ele é um herói, é revolucionário e tal, guerrilheiro, aí o pessoal usa a camisa assim, nem sabe quem ele foi. A KGB ofereceu ajuda imediatamente. O Die Romeno, que na época mantinha relações próximas ao seu equivalente, com seu equivalente cubano, o DGI, né, o Zé Dirceu é agente do DGI, né? Diga-se de passagem. E também recebeu ordens para dar uma mãozinha, o que trouxe imediatamente à cena o Yom Rapatipa.
A Operação Che foi lançada com o livro Revolução da Revolução, volume básico de insurreição de guerrilha, o qual louvava Che até mas não poder. O autor, o terrorista Raj Debré, era um agente da KGB tido em alta conta. Em 1970, os irmãos Castro levaram a santificação de Che à potência máxima. Alberto Corda, um oficial de inteligência cubano trabalhando disfarçado de fotógrafo no jornal Revolución, produziu uma fotografia romantizada de Che. Desde então, o agora famoso Che, com mechas de cabelo longas e curvas, usando uma boina revolucionária com a estrela desenhada e olhando diretamente para os olhos do espectador, inundou o mundo. Aquela famosa imagem de Che Guevara que o pessoal usa aí, usa camisa, usa tatuagem. Até o Maradona, ele tem uma tatuagem de Che Guevara. E porque Che Guevara é muito... como ele nasceu na Argentina, ele também é muito idolatrado na Argentina, né? Não só aqui no Brasil, ele é mais idolatrado na Argentina. Além de Cuba, claro. A fotografia de Che se tornou logo o filme de Steven Soderbergh de 2009, o filme épico de 4 horas em língua espanhola, Che, que retrata o assassino sádico que dedicou sua vida a levar a América Latina para o redil do Kremlin, como um verdadeiro revolucionário atravessando as estradas de seu martírio. Ou seja, fazendo aquela imagem de Che Guevara como se fosse aquele mártir do imperialismo yankee, malvadão, capitalismo e tal. Realmente é como se comparasse Che Guevara a Jesus Cristo. Já havia esse tipo de comparação. Então tá aí essa imagem, esse imaginário que a teologia da libertação quer passar aí. Como eu já vi esse tipo de comparação. Hoje em dia também fazer isso com a Marielle Franco, né? A compara com Jesus Cristo, é sério. Vamos lá, continuando aqui. Até o dramaturgo qual foi acreditado a peça que caluniou o Papa Pio XII, o Vigário, foi alistado no esforço de promover Che. A revista Time noticiou em outubro de 1970: no momento, Che aparece toda noite em nova peça, As Guerrilhas, do dramaturgo alemão Rolf Rothhuth. Então, falando da peça O Vigário, né, que foi determinante para aquela história criada pela KGB de que o Papa Pio XII era o Papa de Hitler, como se ele fosse conivente com o nazismo, que é o maior enquadramento feito aí. Eu falo no episódio 42. Na peça, um jovem senador de Nova York, que também é líder de movimento clandestino no estilo do Che, pede a Guevara para que abandone sua batalha boliviana. Che se recusa. Minha morte aqui, em um sentido premeditado, é a única morte possível, ele diz. Preciso deixar uma marca, defendendo ainda mais os interesses da KGB. A peça também atribui aos Estados Unidos assassinato político e racial. É isso. A KGB também é fundamental no embelezamento de um diário que Che manteve durante seus anos de estudante, sua transformação no livro de propaganda. Das Kapital encontra Easy Rider, que é aquele filme lá de motoqueiro, um filme antigo. Das Kapital é o Capital, o famoso livro de Marx. Depois renomeado Diários de Motocicleta. Então, teve um filme dirigido por Walter Salles, né, sobre... falando justamente sobre as diários de motocicleta, né? Hoje, Che é um ícone do movimento da teologia da libertação e da teologia da libertação negra.
O curioso é que Che Guevara, ele era anticristão e racista. Um cara que perseguia cristãos e matava negros em Cuba. É o símbolo aí do comunismo latino-americano. E por consequência teve aí esse mito em torno de Che Guevara. Aí ajuda dessa ala comunista no cristianismo. Realmente chega a ser irônico isso aí, né? Os cristãos ajudarem aí a colocar como herói, como mártir, um cara que perseguia negros e cristãos. Perseguia não, matava também. Não só isso. Durante o período da eleição presidencial de 2008, a estação de TV da Fox em Houston pôs no ar um vídeo de voluntários do 8º escritório da campanha de Obama naquela cidade, escritório cujos muros eram enfeitados com uma imagem imensa de Che superexposta à bandeira cubana. Obama frequentou a Igreja da Teologia da Libertação Negra do Reverendo Wright em Chicago por cerca de 20 anos. Como Raul Castro certa vez gabou-se comigo, com Yomi Rapatipa. Che é o nosso maior sucesso de público. Falando sobre isso, falando sobre essa questão do a que tinha lá na campanha do Obama, né, a bandeira de Che Guevara. Cara, é irônico, os caras, eles aí pagam pau por um assassino de negros, cara. Olha que coisa, cara. E o cara é o símbolo aí da revolução, né, do comunismo latino-americano, aquela mártir aí do imperialismo yankee. O cara que a teologia da libertação negra paga pau pra esse cara que matava negros, inacreditável. Mas é isso, né? O pessoal ignora isso, né? O movimento LGBT também ignora que Che Guevara matava gays. Olha que coisa, cara. E os cristãos adeptos da teologia da libertação ignoram que Che Guevara perseguia cristãos. Tudo em nome da causa, né? Então foi isso, aí acabou o capítulo. Então, vocês entenderem como é que foi a influência da teologia da libertação aqui na América Latina, que culminou criando esse mito de Che Guevara. E aqui no Brasil, culminou com a ascensão do PT ao poder, na Argentina com os Kirchner, e na Venezuela com Chávez, com Maduro, na Bolívia Evo Morales, na Nicarágua com Daniel Ortega. Enfim, tudo isso teve a questão do Foro de São Paulo, que usou aí da teologia da libertação, que foi mais uma criação aí de Nikita Khrushchev e da KGB. Então é isso, obrigado por ouvir aí, até a próxima.